Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 625 Montanha Xinguang. Em uma sala secreta no topo da montanha Minjiui, Fan Xingjian sentou-se de pernas cruzadas no chão. Ele não estava fazendo nenhum som e quase não tinha respiração ou batimentos cardíacos. Era como se ele estivesse morto. Acima de sua cabeça, um amontoado de sombras negras continuava piscando. Eles eram como os demônios e fantasmas das lendas, distorcendo e mudando incessantemente. Eram as espadas mortais de Fan Xingjian. Depois de ter visto Mon Lin King Psique do Fu Mon Jin e a mística Bizeven Li Emperor Sem Lucic Zeaves Sword, ele estava tentando retrabalhar os dois métodos de condensar a vontade marcial para criar um caminho próprio. Com sua aptidão atual de ter o melhor talento em artes de espada do mundo e a aptidão adicional que ele recebeu dos 10 níveis das impressões místicas, algo assim foi uma tarefa fácil para ele. No entanto, mesmo após várias tentativas, ele ainda estava insatisfeito com os resultados. Ainda falta algumas mudanças. A robustez da Senlucic Zeaven Sword e a agilidade do Monolith King Psique podem ser mescladas no meu Yaven Connecting Sword Psique. No entanto, minha vontade marcial ainda deve ser capaz de liberar poder infinito. O método para condensar a vontade marcial que Fan Xingjian criou durante esse período de tempo foi chamado de físico de espada de conexão celestial. Ele queria que esse método de condensar a vontade marcial de alguém fosse equipado com robustez, poder e velocidade ao mesmo tempo. No entanto, ele não foi capaz de liberar a habilidade de sua vontade marcial com um impacto extraordinário em termos de poder. Quando estamos falando dos poderes da natureza, terá que ser os poderes astrais sob nossos pés. Fan Xingjian lembrou que havia cultivado as prodigiosas ondas de poderes astrais divinos e a técnica de ingurgitação da terra. Se ao menos minha vontade marcial e até mesmo minha formação de espada de erradicação celestial puderem fazer uso da gravidade. O poder astral, ou melhor, a gravidade da terra, era verdadeiramente uma das forças mais fortes do mundo. No entanto, Fan Xingjian não havia obtido os métodos relevantes de condensar a vontade marcial nessa área e não era impossível para ele criar um para si mesmo. No entanto, ele teve uma ideia ainda melhor. Fan Xingjian saiu da sala secreta para ver Lan Yui, que estava sentado ao lado formalmente na posição vertical 1. Ele perguntou: "Você está familiarizado com o Palácio das 10.000 Estrelas? Eles têm algum método incrível de condensar a vontade marcial?" Durante esse período, Lan Yui sempre esteve ao lado de Fan Xingjian. Ela parecia dócil, como uma criada. Fan Xingjian sabia que se ele dissesse a palavra, ela poderia até estar disposta a acompanhá-lo na cama. Foi porque esta senhora era alguém que faria qualquer coisa para conseguir seus meios. Ela era totalmente diferente de sua aparência pura, inocente e gentil. Lan Yui pareceu um pouco intrigado com o motivo de Fan Xingjian estar perguntando isso. No entanto, como o Palácio das 10.000 Estrelas era uma facção poderosa que também estava situada na região de Xinglu como o Santuário da Lua Cheia, Lan Yui estava naturalmente muito familiarizado com ele. Ela acenou com a cabeça e disse: "Todos os legados do Palácio das 10 Estrelas vêm de um livro do Reino Astral Universal. Seu método de condensar a vontade marcial é chamado de físico espiritual astral. Sempre triunfou no poder." Fan Xingjian assentiu e pensou, como esperado. Como uma facção que tinha as estrelas como seus representantes, eles sem dúvida teriam artes marciais que dominavam e controlavam as forças astrais. Fan Xingjian disse: "Então vamos. Traga-me para o Palácio das 10.000 Estrelas." Lan Yui disse hesitantemente: "Senhor, você está pensando em..." Dando uma olhada no livro do Reino Astral Universal. O Miria Stars Palace ficava a mais de 1.000 li de distância do Santuário da Lua Cheia. Juntamente com o Santuário da Lua Cheia, as duas facções ocuparam o leste e o oeste da região de Xingguo. No meio de uma enorme extensão de montanhas, havia uma grande montanha com uma altura convulsa de mais de 1.000 metros. A grande montanha parecia um grande pedaço de rocha que havia sido jogado no chão. Aliás, a verdade é que esteve muito próximo dessa situação.
Dizia-se que esta grande montanha era uma estrela no céu que foi agarrada por um especialista do Miria Stars Palace incontáveis anos atrás. Depois disso, ele o jogou na região de Xingu. Portanto, uma enorme cratera foi quebrada no trecho da cordilheira e, incontáveis anos depois, eles formaram a configuração atual. O que antes era uma estrela tornou-se uma montanha que exalava constantemente uma fraca radiação astral que sustentava o cultivo de gerações dos cavaleiros do Palácio das 10 Estrelas. Foi chamado de Montanha Xinguang II. Com a Montanha Xinguang como ponto focal, as inúmeras cidades, vilas e aldeias no meio do trecho de montanhas pertenciam ao Palácio das Miríades de Estrelas. Pode-se dizer que o Miria Stars Palace foi considerado o governante desta área. As palavras dos cavaleiros do Palácio das 10 Estrelas tiveram maior peso do que as dos oficiais do Império aqui. Agora mesmo, no Palácio das 10.000 Estrelas, várias dezenas de pessoas de todos os tipos estavam ao pé do Palácio das 10.000 Estrelas, esperando silenciosamente para serem convocadas para dentro. Eles eram os representantes das principais associações comerciais, facções, bem como organizações e influências localizadas na área de influência do Miria Stars Palace. Esses representantes muitas vezes tinham que vir aqui para lidar com vários assuntos no Palácio das 10 Estrelas, incluindo consultoria, solicitação de ajuda e outros. Também pode ser para fazer uma visita ou presentear o responsável por determinada área. Uma jovem bonita de rosto redondo, que tinha cerca de 14 ou 15 anos de idade e tinha seu cabelo dourado preso em um rabo de cavalo, também estava lá. Ao lado dela estava um homem de meia idade que tinha um certo grau de semelhança com ela. O homem de meia idade disse a ela: Maria, lembre-se, depois de subir a montanha Xinguang, você deve trabalhar duro em seu cultivo e ouvir o que seu professor tem a dizer. Muitos personagens importantes na montanha, e nossa família não pode se dar ao luxo de ofender nenhum deles. A jovem que atendia pelo nome de Maria assentiu e disse seriamente: Eu entendo, pai. Vou trabalhar duro em meu cultivo. O pai de Maria fez grandes esforços e gastou várias dezenas de milhares de ouro. Depois de quase esgotar todos os seus recursos, ele finalmente encontrou um discípulo do Palácio das 10.000 Estrelas que estava disposto a aceitar sua filha como aprendiz. Contanto que ela pudesse se juntar ao Miria Stars Palace, ela seria capaz de carregar seu peso nas proximidades no futuro. Além disso, com os legados de artes marciais do Miria Stars Palace e os manuais de primeira linha, ela teria um grande futuro pela frente. Pensando nisso, o pai de Maria olhou para a filha. Seus olhos estavam cheios de expectativa. Enquanto todos esperavam pacientemente para serem chamados pelos respeitados membros do Miria Stars Palace, um casal apareceu na sola do pé sem que todos percebessem. Maria esfregou os olhos, olhou para o casal e perguntou espantada: Padre, os dois estavam aí agora? Por que não vi quando eles apareceram? O pai de Maria balançou a cabeça, indicando que também não tinha visto como os dois tinham aparecido. O homem parecia comum e até um pouco pálido, magro e fraco. No entanto, a senhora parecia ser muito charmosa. Ela estava olhando com amor para aquele homem magro e fraco, fazendo com que muitos dos homens presentes se sentissem infelizes. Este casal era Fan Xingjian e Lan Yui. Lan Yui disse com uma voz suave: Senhor, este parece ser o Palácio das 10 Estrelas. No futuro, não há necessidade de me chamar de Senhor. Uma pitada de aura majestosa que parecia ser como o universo em movimento brilhou nos olhos de Fan Xingjian. As pessoas são diferenciadas por fortes e fracos, mas não há diferença em termos de status. Não importa se é você ou eu, somos apenas uma pequena partícula de poeira no longo rio do tempo. Você pode me chamar de Fan Xingjian. Então, ele olhou para Lan Yui e perguntou novamente: É certo, desta vez, certo? O rosto de Lan Yui corou e ela mostrou a língua, um pouco envergonhada, fazendo com que a imaginação de muitas pessoas corresse solta. Sinto muito, Xing Jian. Eu não saio muito e não estou tão familiarizado com a área. Mas este deve ser o Palácio das 10.000 Estrelas. Vou perguntar.
Ela então se virou para as pessoas que esperavam no sopé da montanha, mudando de seu estado terno e doce para uma expressão que era como geada fria. Este é o Palácio das 10.000 Estrelas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 626. Você quer ser meu aluno? Vendo como Lan Yue parecia quando ela se virou para fazer a pergunta, a maioria dos homens presentes ficou tonta porque ela era muito bonita. Não havia muitas belezas como Lan Yue. Entre as muitas belezas que Fan Xingjian conheceu antes, apenas Audrey, da região norte do gelo, tinha uma beleza que poderia ser comparada à de Lan Yue. Portanto, ao ouvir a pergunta de Lan Yue, alguns homens imediatamente lutaram para serem os primeiros a responder: sim, sim, sim. Este é o Palácio das 10.000 Estrelas. Que problema a senhorita tem para vir ao Palácio das 10 Estrelas? Meu tio é um discípulo do Palácio das 10.000 Estrelas. Talvez eu possa ajudá-lo. Foi uma pena que Lan Yue nem se deu ao trabalho de olhar na direção deles. Ela olhou para Fan Xingjian e disse de uma maneira muito dócil: este lugar deve estar certo. A maneira como ela tratava Fan Xingjian com amor era completamente diferente de como ela agia friamente com os outros. Isso deixou os outros ainda mais insatisfeitos com Fan Xingjian. Fan Xingjian assentiu e disse: vamos subir e dar uma olhada. Ele então se dirigiu para a direção do Myriad Stars Palace. Lan Yue disse com alguma hesitação: suba. Senhor Xingjian, não vamos notificá-los de nossa chegada primeiro? Fan Xingjian parecia exalar uma leve aura de indiferença que tinha um sentimento cada vez mais vago. Ele disse com indiferença: é muito difícil dar meu nome desde o início. Vamos dar uma olhada em como as coisas vão primeiro. Lan Yue ficou um pouco atordoada, mas logo superou e lançou um olhar triste para o Palácio das 10.000 Estrelas. Para Fan Xingjian estar indo diretamente sem dar seu nome, o Myriad Stars Palace estava realmente pronto para isso agora. Somente alguém que tivesse o poder e a reputação de Fan Xingjian poderia fazer algo assim. Se pessoas comuns fizessem isso, provavelmente seriam mortas pelo Palácio das 10.000 Estrelas imediatamente. Lan Yue balançou a cabeça e seguiu Fan Xingjian enquanto ele se dirigia para a entrada do Palácio das 10.000 Estrelas. Ela até mudou ligeiramente sua aparência, desde a ponta do nariz, cantos dos olhos e até os lábios. Embora as mudanças não parecessem grandes, ninguém seria capaz de reconhecê-la como Lan Yue agora. Foi porque uma pitada de alegria estranha de repente surgiu em seu coração. Pensando em como seu arqui-inimigo, o Myriad Stars Palace, seria atingido por Fan Xingjian. Bem, não era uma coisa ruim. No entanto, eles não deram tantos passos antes que alguém que parecia ser um cavalheiro refinado se interpusesse em seu caminho. O homem estava vestindo um conjunto de traje formal preto e vermelho. Cada um de seus botões e cada anel que usava exalavam um sentimento digno. Seu cabelo preto curto estava bem penteado. Ele caminhou até Fan Xingjian e se curvou com a formalidade de um aristocrata. Usando um sorriso gracioso e educado, ele olhou para Lan Yue e disse: bela jovem, o Palácio das 10 Estrelas não é um lugar para invadir de forma imprudente. Você deve fazer o fila e esperar ser chamado antes de poder entrar. Meu tio é o discípulo de terceira geração do Palácio das 10.000 Estrelas. Que assunto você tem que resolver? Posso oferecer alguma ajuda? Depois que o homem disse sua peça, ele continuou a usar um sorriso superior e confiante, tentando mostrar seu talento aristocrático. Ele concentrou toda a sua atenção em Lan Yue. É provavelmente impossível encontrar outra beleza de tal nível nesta vida. Ele lançou um olhar para Fan Xingjian com o canto dos olhos e um sentimento de superioridade cresceu em seu coração. Mesmo um cara como esse pode estabelecer um bom relacionamento com essa beldade. Minha vantagem só pode ser maior. No entanto, assim como ele estava pensando isso, Lan Yue lançou-lhe um olhar frio e disse: Saja. O jovem aristocrata ficou atordoado, como se não fosse capaz de reagir à mudança de Lan Yue. Senhorita, você pode ter entendido mal alguma coisa. Depois de um breve momento, o jovem aristocrata franziu a testa. Só estou te dando um lembrete gentil.
Por que você tem que me tratar com uma atitude tão ruim? Nesse momento, Fan Xingjian de repente se virou com uma leve surpresa ao olhar para o lado para a jovem de cabelos dourados chamada Maria. Uma pitada de brilho estranho brilhou em seus olhos, e era como se seus olhos fossem pedras preciosas com um esmalte colorido. Sob o olhar atônito de Lan Yui, Fan Xingjian caminhou lentamente até Maria e tocou sua cabeça. Ao longo de todo o processo, uma aura que era como o fluxo da lei natural e do vasto universo se estendia na área. Tudo parecia muito natural. Todos olharam para esta cena, atordoados. Como se tudo fosse natural. Ninguém se prontificou a impedi-lo, nem mesmo o pai de Maria. Fan Xingjian olhou para a atordoada Maria e de repente perguntou: Jovem, você está interessada em ser minha aluna? Depois que Fan Xingjian lançou sua pergunta, aquela vasta aura imediatamente se dissipou e Maria pareceu recuperar seus sentidos. Ela imediatamente balançou a cabeça e disse: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Estou aqui para me tornar uma discípula do Palácio das 10.000 Estrelas. Não posso ser sua aluna. O pai de Maria, que estava ao lado dela, também recuperou os sentidos. Fan Xingjian e Lan Yui não pareciam pessoas comuns. No entanto, para este homem de meia idade, como eles poderiam ser comparados com o Miria Stars Palace, não importa o quão incrível esse casal fosse. Portanto, ele rejeitou a oferta de Fan Xingjian educadamente, mas com firmeza: Senhor, nossas desculpas. Maria já fez uma promessa com sua professora no Palácio das 10.000 Estrelas. Ela não poderá se tornar sua aluna. Fan Xingjian balançou a cabeça. Está tudo bem. É apenas um pensamento repentino. Fan Xingjian não estava errado em dizer isso. Ele foi atingido repentinamente pela inspiração súbita e seguiu seu sentimento em querer tomar Maria como sua discípula. Quanto a qual era o motivo e que benefício traria, ele não foi capaz de dizer uma palavra. Desde que ele tinha a habilidade de inspiração súbita, Fan Xingjian havia encontrado muitas dessas situações. Em alguns casos, ele seria capaz de sentir a situação concreta, enquanto em outros, ele teria apenas um sentimento vago. No entanto, ele tendia a seguir seus sentimentos. Além disso, geralmente não houve danos. Lan Yui aproximou-se de Fan Xingjian, examinando continuamente o corpo físico de Maria com sua vontade marcial. Era como se ela estivesse curiosa sobre o que havia nessa garotinha que Fan Xingjian gostaria de tomar a iniciativa de aceitá-la como sua discípula. Ao ouvir as respostas de Maria e do homem de meia idade, Lan Yui balançou a cabeça, sentindo que essas duas pessoas eram realmente cegas para ignorar a enseada do tesouro diante delas. Ao ouvir isso, o jovem mestre aristocrático sorriu. Ei, realmente existem todos os tipos de vigaristas neste mundo hoje em dia. Ela é um gênio que vai entrar no Palácio das 10.000 Estrelas. Não destrua o futuro dela. Fan Xingjian olhou para aquele jovem mestre aristocrático, que olhou de volta sem mostrar nenhum sinal de fraqueza. Ora, o que eu disse está errado. Você ainda quer roubar discípulos do Palácio das 10.000 Estrelas? Que audácia! O jovem mestre descarregou toda a sua fúria pelo desprezo que Lan Yui havia mostrado a ele anteriormente em Fan Xingjian. Nesse momento, uma voz feminina idosa veio das montanhas. Isso mesmo. Você é realmente audacioso por querer roubar um discípulo do nosso Palácio das 10.000 Estrelas. Quando a primeira palavra foi dita, tudo soou muito distante e vago. No entanto, quando a última palavra foi dita, parecia que a pessoa estava bem diante deles. Uma senhora de meia idade, que usava um manto azul com incontáveis pontos de luz prateada que pareciam a luz das estrelas, pousou em meio a fortes vendavais. O pai de Maria falou com grande surpresa: Senhora Cristal, você está aqui? Maria, cumprimente rapidamente a senhora. Maria assentiu com algumas reservas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 627. Ajoelhe-se até se convencer. Aquela senhora acenou arrogantemente para o pai de Maria, enquanto seus olhos ainda lançavam olhares de soslaio para Fan Xingjian. Ela disse: Jovem, você não deve ignorar o quão grande é o mundo só porque você tem um pouco de força.
Quem é o seu mestre? Vou ajudá-lo a lhe ensinar uma boa lição hoje para que você eu não vou jogar lixo assim no futuro. Você pode acabar nem sabendo como morreu. Todos os presentes olharam para a Senhora Cristal com grande respeito em seus olhos. No entanto, quando eles olharam para Fan Xingjian, eles secretamente sentiram pena dele. Vangloriar-se no sopé da montanha onde o Palácio das 10 Estrelas estava localizado e depois ser pego em flagrante por um discípulo de segunda geração. Ele realmente teve um azar extremamente grande. A contagem de gerações no Miria Stars Palace estava sendo constantemente alterada. Atualmente, os discípulos da primeira geração se referiam ao astral do Palácio das 10 Estrelas, que era um especialista em nível divino, assim como os de sua geração. Os discípulos da segunda geração eram então pessoas como Cristal. Além disso, Cristal era o discípulo direto do astral ancestral. Pensando em como um personagem importante como esse veio pessoalmente receber uma discípula que ainda não havia se juntado à seita, todos imediatamente voltaram o olhar para a discreta Maria. Parecia que essa garota poderia se tornar um personagem importante no Miria Stars Palace no futuro. Aquele jovem mestre aristocrático também sorriu por dentro, balançando a cabeça enquanto sentia muita pena da má sorte de Fan Xingjian. Que cara lamentável! Por você ousar expressar seu desejo de aceitar uma futura discípula do Palácio das 10 Estrelas como sua aluna na frente de suas portas. Não sei se você é ignorante ou tolo. E aconteceu que Cristal apareceu. Esta velha bruxa é conhecida por seu temperamento violento. Esse cara vai ter que trocar uma camada de pele mesmo que não acabe morto. Todos balançaram a cabeça e suspiraram. As pessoas de meia idade e idosos já haviam planejado contar a história aos mais novos da família após o retorno. Isso serviria como um aviso para que fossem extremamente cuidadosos quando estivessem fora de casa. Caso contrário, eles podem acabar na mesma situação que este jovem. Para ele estar ofendendo o Palácio das 10 Estrelas apenas por causa de uma única palavra, foi um exemplo infeliz da vida real. Fan Xingjian lançou um olhar para Cristal e balançou a cabeça. Nem mesmo um semideus em uma idade tão avançada. Parece que você não aprendeu muitas habilidades, mas você aprendeu um pouco de regulamentos inúteis. Os olhos de Cristal se abriram abruptamente. Ela era como um leão enfurecido enquanto sua aura subia. Todos os presentes podiam sentir a aura assassina que jorrava. O pai de Maria fez uma careta. Esse garoto está tentando cortejar a morte. E pensar que ele ousaria ofender um especialista nível 29 assim? Caramba! Devemos explicar isso à senhora mais tarde, para que ela não volte sua raiva para Maria, afetando seu futuro. Fan Xingjian lançou um olhar frio para Cristal. Cristal tinha acabado de invocar uma aura violenta quando uma das palmas de Fan Xingjian já havia pressionado seu ombro. Com um brom explosivo, a Knit feminina, que se portava com um ar poderoso, agora era como um brinquedo. Ajoelhada no chão, todo o seu corpo parecia fraco. Seu rosto ficou vermelho e as correntes de ar ao seu redor fervilharam. Era como se ela quisesse lutar para se levantar. Simultaneamente, a voz de Fan Xingjian soou suavemente perto de seus ouvidos. Se você não está convencido, pode continuar ajoelhado até aceitar. Instantaneamente, o chão sob as rótulas de cristal continuou a se despedaçar centímetro a centímetro. Ela afundou 3 polegadas no chão. Era como se uma montanha estivesse pressionando seu corpo. Ela se ajoelhou diante de Fan Xingjian com forças surgindo por todo o corpo. No entanto, Cristal ainda não conseguia se mover. Seus olhos estavam vermelhos de agitação, mas ela não conseguia nem mover os músculos. Ela sentiu como se seu corpo parecesse ter sido separado de sua consciência e que ela só pudesse se ajoelhar ali em silêncio. Como discípula de segunda geração do Palácio das 10 Estrelas, Cristal sempre esteve acostumada a jogar seu peso arrogantemente na região de Xingguo. Quando ela foi forçada a ficar de joelhos, uma humilhação de tal grau era como se seu coração tivesse sido cortado por uma lâmina. Ela olhou para Fan Xingjian, querendo falar, mas descobriu que era incapaz de pronunciar uma única palavra.
Cristal só podia continuar a olhar para Fan Xingjian, como se quisesse gravar profundamente a aparência de Fan Xingjian em sua mente. No entanto, Fan Xingjian não deu atenção a ela. Ele nem se preocupou em lembrar seu nome ou aparência. Suas ações aparentemente casuais fizeram com que todos ao seu redor ficassem impressionados e surpresos. Embora eles tenham ficado um pouco surpresos com a demonstração de poder de Fan Xingjian, o que os surpreendeu ainda mais foi que ele havia agredido e até humilhado um discípulo de segunda geração do Palácio das 10.000 Estrelas. Esse cara é louco. Pensar que ele ousaria atacar alguém do Palácio das 10 Estrelas aqui. Esse canalha. Se o velho antepassado fosse apresentar queixa, até nós poderíamos sofrer as consequências. Todos olharam para Fan Xingjian, tomados de horror e enfurecidos. Eles sentiram que realmente não tiveram sorte por estarem envolvidos nessa catástrofe. No entanto, Fan Xingjian não se importava com o que essas pessoas pensavam. Ele se virou e subiu a montanha Xinguang. Lan Yui seguiu Fan Xingjian como um atendente dócil. Foi só agora que o jovem mestre que havia zombado de Fan Xingjian antes agora se sentia encharcado de suor frio. Felizmente, Fan Xingjian não se preocupou em fazer nada ao jovem mestre. Caso contrário, com o jovem mestre nem mesmo na segunda transição, ele teria sido morto com apenas um tapa. No entanto, ao pensar em como Fan Xingjian e Lan Yui o haviam desconsiderado, ele se sentiu ofendido e enfurecido. Enquanto isso, todos os outros foram até Cristal, querendo ajudá-la a se levantar. Senhora Cristal, deixe-nos ajudá-la a se levantar. É tudo culpa daquele desgraçado. Senhora, por favor, não coloque a culpa em nós. Nenhum de nós o conhece. No entanto, não importa qual deles subisse e não importa quanta força eles exercessem, eles eram completamente incapazes de mover Cristal. Fan Xingjian havia deixado um fluxo de espada mortal voltada para ela, fazendo com que fosse como se um Mountain Tai estivesse pressionando. Não era um poder que eles pudessem enfrentar. Só então, um gordo correu. Sua cabeça estava coberta de suor quando ele perguntou: o que devemos fazer agora? Devemos persegui-lo para dar uma olhada? O que há para ver? Esse cara também é um especialista. E se eles nos machucarem se entrarem em uma briga? Vocês realmente acham que tudo ficará bem se apenas esperarem aqui? O pai de Maria perguntou enquanto olhava para o cristal inflexível com um semblante sombrio. Então ele disse friamente: Maria, siga-me para parar aquele cara. Não devemos deixá-lo humilhar o Palácio das 10.000 Estrelas. Com isso, ele puxou Maria com ele para dar início à perseguição. Alguns dos outros ficaram atordoados por um momento. Alguns deles recuperaram o juízo e também começaram a persegui-los. Houve também alguns que gritaram: vamos ficar aqui e cuidar da senhora Cristal. O jovem mestre aristocrático franziu a testa e pensou: isso mesmo, todos nós somos considerados influências externas do Palácio das 10 Estrelas. Uma coisa é a gente poder lutar, outra é nem tentar. Aquele cara está condenado a comandar o Palácio das 10.000 Estrelas. Não importa o que aconteça, devemos persegui-lo e fingir. Caso contrário, se eles nos culpassem por não fazer um bom trabalho e por abrigar más intenções, estaríamos em apuros. Portanto, os olhos do jovem mestre giraram um pouco antes de perseguir Fan Xingjian. HMPH, HMPH. Por você ousar criar problemas no Palácio das 10.000 Estrelas. Verei como você vai morrer. Fan Xingjian e Lan Yui caminharam lentamente pelo caminho montanhoso. Ambos podiam sentir a multidão que os seguia algumas centenas de metros atrás deles. No entanto, nem Fan Xingjian nem Lan Yui prestaram atenção a eles. Lan Yui estava apenas esperando para assistir a um bom show, enquanto Fan Xingjian havia dedicado metade de sua atenção em continuar seu autocultivo em suas artes de espada. Nenhum deles se importava com o que aquelas pessoas estavam pensando. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 628, recebendo ataque de espada depois que os dois caminharam cerca de 300 degraus, um alto rugido veio junto com várias dezenas de correntes de ar de tornado. Que audácia!
Barcaça. Antes que a frase terminasse, Fan Xingjian deu um tapa no espaço. Quase se podia ouvir um som de tapa quando a silhueta do tornado começou a cair no ar, tornando-se um ponto preto enquanto ele voava por incontáveis quilômetros de distância. As pessoas na floresta atrás deles estremeceram enquanto assistiam a isso. O pai de Maria engoliu em seco e disse: aquele parece ser o discípulo de terceira geração do Palácio das 10 Estrelas, Aster. O deus estelar gigante Aster é considerado no topo dos discípulos da terceira geração, com um talento acima até mesmo do de Cristal. Apesar de ser mais forte que Cristal, pensar que Aster não é capaz de fazer um único ataque. Todos trocaram um olhar e subconscientemente se afastaram a uma distância de mais de 100 metros. Depois de esbofetear alguns outros discípulos que estavam de guarda, Fan Xingjian e Lan Yui não encontraram outros inimigos enquanto subiam até o meio da montanha sem nenhum obstáculo. Então eles viram várias dezenas de discípulos do Miriam Stars Palace esperando informação no enorme campo de treinamento. Particularmente, os 2 homens e uma senhora na liderança exalavam auras fervilhantes, e parecia haver a aura de mais de 1000 sementes especiais surgindo nos arredores. As partículas físicas em seus corpos estavam ligadas por violentos trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, e a resistência de seus corpos era muito mais forte do que a de qualquer cavaleiro outorgado comum. Fan Xingjian os examinou brevemente. Com sua poderosa vontade marcial, verificar as habilidades do trio era tão fácil quanto verificar as linhas na palma da mão. Ele instantaneamente determinou que os 3 provavelmente eram semideuses em 1 ou 2 níveis de perfeição. Os 2 homens e uma senhora eram os 3 discípulos de segunda geração mais destacados do Palácio das 10.000 Estrelas. O homem que era o mais velho deles tinha o apelido de Cavaleiro Estrela Solitária. Ele era um semideus com 2 níveis de perfeição em sua resistência corporal e sementes especiais, e ele seria capaz de manter sua posição em qualquer uma das grandes regiões. Ao lado dela estava sua irmã Marcial Jr., a Stardust Fire, e seu irmão Marcial Jr., o Starbeast Hunter. Vendo Fan Xingjian e Lan Yui, o semblante do Lone Starknight mudou um pouco. Em particular, a beleza de Lan Yui o chocou bastante. Além disso, ela exalava uma sensação familiar. No entanto, quando ele tentou senti-lo, o sentimento parecia embaçado e vago, apenas um tanto obscuro. No entanto, com as pessoas invadindo a montanha Xinguang e vários de seus membros sendo agredidos e feridos, não havia como eles deixarem esse assunto de lado. O cavaleiro solitário saiu, olhou para Fan Xingjian e disse: posso perguntar quem você é? Por que você invadiu nosso Palácio das 10.000 Estrelas e agrediu nossos membros? O caçador de bestas estelares riu friamente, e seus músculos semelhantes a mármore se contraíram enquanto muitos animais selvagens atrás dele, formados pela luz das estrelas, rosnavam inquietos. Irmão marcial mais velho, não há necessidade de falar tanto com ele. Esse tipo de pessoa deveria ser morto. Não há necessidade de palavras. O cavaleiro solitário lançou-lhe um olhar severo e então se virou para enfrentar Fan Xingjian. Ele era o mais bem-humorado do trio, assim como o mais confiável. Mesmo que Fan Xingjian tenha lutado, o Lone Starknight ainda queria primeiro entender quem ele era. O Lone Starknight tinha a opinião de que, a menos que fossem idiotas, ninguém ousaria abrir caminho tão diretamente. Para Fan Xingjian ousar lutar sozinho, ele deve ter algum apoio. No entanto, era verdade que eles, o Palácio das 10.000 Estrelas, não tinham medo. A fada da poeira estelar disse arrogantemente: foi você quem enviou uma carta para lançar um desafio ao nosso Palácio das 10 Estrelas anteriormente, certo? Apoiando você, então podemos poupar sua vida. Fan Xingjian estalou o dedo e franziu a testa ligeiramente. Eles pareciam tê-lo confundido com outra pessoa. No entanto, ele não se importou com isso e apenas disse calmamente: não sei de quem você está falando, mas não há necessidade de você perguntar nem saber meu nome. A razão pela qual vim para a montanha Xinguang hoje é para pegar emprestado o livro do Reino Astral Universal. Depois de dar uma olhada nele, vou me virar e me despedir.
Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, os muitos discípulos do Palácio das 10.000 Estrelas presentes ficaram furiosos. O que era o livro do Reino Astral Universal? Era o manual secreto do Myriad Stars Palace que havia sido transmitido através das gerações, e era a fonte de todas as artes marciais do Myriad Stars Palace. O manual secreto era algo que apenas o líder do Myriad Stars Palace poderia ter acesso. Para um estranho vir livremente e querer pegá-lo emprestado para dar uma olhada, não era diferente de ter alguém mijando na tabuleta do Myriad Stars Palace. Se eles mostrassem o livro do Reino Astral Universal tão facilmente para os outros, então as pessoas do Palácio das 10.000 Estrelas poderiam esquecer de manter a cabeça erguida do lado de fora, pois seria uma grande pena. O Cavaleiro Solitário sentiu que já havia demonstrado uma quantidade adequada de consideração e corteza, mas ainda estava furioso com as palavras de Fan Xingjian a ponto de seu rosto ficar pálido. O Cavaleiro Solitário tentou se conter e riu friamente enquanto dizia calmamente: o livro do Reino Astral Universal é o segredo do nosso Palácio das 10 Estrelas e não deve ser compartilhado com estranhos. 3 dias atrás, você enviou uma carta dizendo que vai desafiar nosso Palácio das 10 Estrelas. No entanto, agora você está dizendo que quer pegar emprestado o manual secreto do Palácio das 10 Estrelas, o livro do Reino Astral Universal, para dar uma olhada. Perece. É mesmo. A pessoa que escreveu a carta não sou eu. Foi apenas um impulso de momento para eu decidir fazer uma viagem para cá. Fluxos de aura que refletiam a indiferença dispararam de seus olhos, como se alguns poderes aterrorizantes estivessem lentamente abrindo caminho para fora de seu corpo. A sensação que ele exalava mudou de inicialmente fraco e inofensivo para um perigo indescritível. Não adianta falar mais. No final, vamos ter que brigar. Aceite um ataque de espada de mim. Há tantas pessoas do seu lado. Ao ouvir isso, o Lonestar Knit e os outros membros do Myriad Stars Palace sentiram que Fan Xingjian era extremamente arrogante e altivo. Quantas pessoas eles tinham? Havia várias dezenas dos discípulos de elite, dos quais mais de 20 deles alcançaram a segunda transição, e 7 a 8 deles atingiram o nível 29. Havia até o Cavaleiro Solitário, Fada da Poeira Estelar e Caçador de Besta Estelar, que eram semideuses com 1 ou 2 níveis de perfeição. Com tal poder, eles seriam capazes de causar agitação em qualquer uma das grandes regiões ou até mesmo estabelecer uma facção própria. A Fada da Poeira Estelar olhou para Fan Xingjian divertidamente e disse: derrotando-nos com um único ataque de espada. Quem você pensa que é? O Senhor do Abismo? Ou o Santo Horizon? As pessoas do Myriad Stars Palace não eram as únicas que se sentiam assim. Até mesmo as pessoas de trás, incluindo Maria e seu pai, sentiram que as palavras de Fan Xingjian eram extremamente arrogantes. Para derrotar 3 semideuses e mais de 10 cavaleiros confederados com um único ataque de espada. Isso era algo que provavelmente apenas um especialista em nível divino seria capaz de fazer. O pai de Maria deu uma longa olhada em Fan Xingjian e disse: essa pessoa deve ser um lunático extremamente arrogante e ignorante ou um especialista em nível divino. Especialista em nível divino. Maria gritou de espanto. Pai, você disse que ele é um especialista em nível divino. É apenas a menor possibilidade. O pai de Maria riu de suas próprias palavras. Como pode haver tal coincidência? Durante este período de tempo, a densidade de partículas de éter cresceu tremendamente, e não faltam jovens gênios arrogantes ultimamente. A expressão de Fan Xingjian ficou cada vez mais indiferente, como se nenhuma das pessoas diante dele pudesse atrair sua atenção. Ele falou com indiferença: entre mim e o Senhor do Abismo ou o Santo Horizon, só seremos capazes de saber quem é mais forte e quem é mais fraco depois de uma luta. Tudo bem, pare com essa porcaria. Tome este ataque de espada. A Fada da Poeira Estelar queria dizer mais, mas um fluxo de intenção de espada mortal surgiu do corpo de Fan Xingjian. Os semblantes do Lonestar Knit, do Starbeast Hunter e da Stardust Fire mudaram drasticamente naquele momento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.